Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Parabéns pela busca de conhecimento. Vamos para o nosso segundo dia do nosso programa de 30, tá? Hoje nós vamos tratar de um conteúdo relacionado ao direito penal, né? A matéria, a disciplina de direito penal, e o tema é um pouco da tipicidade. Eu vou mencionar um pouco mais sobre os três substratos do crime, né? O crime é um fato típico, ilícito e culpável. Aí sim você realmente pode colocar alguém na cadeia. Obviamente também tem que observar, né? Verificar lá se tem a tal da extinção da punibilidade. Pronto. A partir desses segundos que eu acabei de mencionar, você fala, Rafael, não vou nem continuar assistindo essa aula, porque você já falou umas expressões que já me fundiu a cabeça. É justamente isso que é o direito penal. O direito penal são algumas expressões que parecem ser sinônimas, mas não o são. Extinção da punibilidade é uma coisa, excludente da culpabilidade é outra coisa, excludente da ilicitude é outra coisa, excludente da tipicidade é outra coisa. E às vezes, na hora da prova, você tem uma questão super fácil e você erra justamente porque você imagina que essas expressões são sinônimas. Não são sinônimas. Essas expressões são expressões muito importantes, sim, para que o réu não fique na cadeia. Mas não significa, né, que você tem ali algo que é idêntico. Por exemplo, muitos políticos falam assim, bate no peito e falam assim, eu fui absolvido de todos os crimes que me imputaram. É mentira. Não foi absolvido. O que foi feito é declarado a extinção da punibilidade dele. Então, existe todo um contexto fático, né? Nas aulas de processo penal a gente consegue ver um pouco mais fácil, mas hoje eu só vou mostrar para você a tipicidade, a ilicitude, a culpabilidade, de uma maneira bem mais simplificada, né? Não tem como aprofundar, porque esse é um conteúdo bem gigantesco, né? Klaus Roxin, um dos maiores doutrinadores da nossa época, da contemporânea aqui, ele tem muitas teorias interessantes sobre direito penal. Vale a pena você ler e tal, uma outra oportunidade, mas não para a prova da OAB. Prova da OAB, aqui, ipsiliteris, bateu, morreu e já era, tá bom? Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha aqui sobre os substratos do crime, e aí a gente já fica um pouco mais tranquilo sobre o conteúdo que é abordado no direito penal, né? Nessa parte geral do direito penal aqui. Gente, ó, então nós temos aqui os pedaços do crime. Você tem aqui em cima, eu costumo dividir assim, você tem a tipicidade, certo? Que é algo muito importante para você saber se realmente o cara ele vai ser apenado. Essa tipicidade ela tem aqui a conduta, né? Sempre tem que existir uma conduta, ela tem que ser dolosa ou culposa. Acompanha, não sai correndo não, tá? Dolosa ou culposa. Nós temos também que verificar os elementos do tipo. Os elementos do tipo são as palavras que descrevem um crime, né? As palavras que descrevem o crime, por exemplo, subtração de coisa, né, alheia, móvel, tá? Essas aqui são as expressões, são os elementos do tipo, os elementos, né, de um crime. Então você tem também o nexo causal, né, aquela brincadeira de nexo de causalidade com causas, né? Com causas é uma causa junto com outra causa, por isso que é uma com causa. Uma causa é tudo aquilo sem o qual o resultado não ocorre, né? Artigo 13 caput do Código Penal. Daqui a pouco a gente vê. E nós temos também o iter criminis. O iter criminis é a cogitação, é você imaginar cometer um crime, é se preparar para o cometimento dele, é iniciar a execução e depois ele se consuma, tá bom? Beleza? A Wanda derrubou um caderno aqui, tadinha. E aí o caderno caiu em cima dela. Ela estava não, ela está aqui ao meu lado, mas ela acabou derrubando o caderno em cima dela, tadinha. Bom, então a gente tem a tipicidade. Nós temos a ilicitude também. A ilicitude é muito importante, né? Geralmente um fato típico, geralmente em regra ele já é ilícito, né? Mas tem algumas causas que excluem essa ilicitude, retiram, né, a ilicitude para que realmente o fato não seja punido. E você tem também a culpabilidade. A culpabilidade, né? A culpabilidade é uma coisa muito importante, e, gente, importante é o seguinte: você entender que a culpabilidade é um substrato do crime, tá? Eu não estou falando de uma conduta culposa. A culpabilidade é assim: eu posso atribuir responsabilidade a alguém? Responsabilidade penal? Vou verificar, né? Tem que verificar realmente se o cara tem mais de 18 anos, se ele tem um desenvolvimento, né, mental completo, você tem que verificar se ele não estava ali com uma percepção sobre o acontecimento, né? Ele não sabia que aquilo era errado, né? Nós temos o tal do erro de proibição. E nós temos também, né, a inexigibilidade de conduta diversa, tá? Bom, eu falei aqui, talvez você já tenha se desconcentrado. Se você se desconcentrou, volte e preste atenção bem devagarzinho nesse conteúdo, porque não é um conteúdo difícil, gente. Só estou comentando com vocês algumas expressões, palavras que não são sinônimas. Assim, o meu objetivo aqui é mostrar para você que essas expressões não são sinônimas, são expressões que ficam separadas. Então, toda vez que você for ler um conteúdo de direito penal, você tem que ficar ligado, falar, peraí, eu não posso ler como se fosse tudo uma coisa só. Eu tenho que observar, verificar, pô, tem a tipicidade, tem a ilicitude, tem a culpabilidade, e tem as causas extintivas da punibilidade. Então, isso é muito importante. Então, muito embora você não tenha tido um tempo, neste conteúdo que eu estou passando para você aqui agora, de aprender certinho o que é uma conduta dolosa, o que é uma conduta culposa, o que é um erro do tipo, o que é um erro de proibição, o que é um nexo causal relacionado com causas absolutamente dependentes, relativamente dependentes. Olha, o iter crimes, cogitação, preparação, execução e consumação. Todas essas expressões que eu estou mencionando para você agora, excludente de estúdio, legítima defesa, exercício regular de direito, né, excludente da culpabilidade. Então, todas as expressões que eu estou mencionando, elas estão nebulosas para você, principalmente porque eu estou falando rápido também. Mas o que eu quero que você entenda é, você já pegou uma coisa. O que você pegou? Conhecimento é sempre baseado, né, num alicerce bem legal. Você já pegou uma coisa. Essa coisa que você pegou
é realmente, né, a divisão. Você já viu que não são expressões sinônimas. Essas expressões são separadas. Nós temos aqui uma tipicidade, que é uma coisa, certo? A ilicitude, que é outra coisa, e a culpabilidade, que é outra coisa. Tá? São três coisas diferentes, e a extinção da punibilidade é uma coisa que nem está aqui. A extinção da punibilidade, por exemplo, se relaciona com prazos, né? O Estado tinha um prazo para agir e ele demora para agir. Se ele demorou para agir, extingue-se a punibilidade. Você tem a decadência, você tem a prescrição, você tem perempção, você tem morte do agente, você tem anistia, graça, indulto, né? São todas as expressões. A anistia é o perdão feito pelo legislativo por meio de uma lei, a graça, o chefe do executivo, e o indulto também é uma graça coletiva, certo? Nós temos várias formas de extinção da punibilidade que não são essas aqui. Tá bom? Então, o objetivo deste videozinho era mostrar, né, está sendo mostrar para você essa divisão, esses três substratos do crime, e eu vou conversar um pouquinho com você sobre essa tipicidade aqui, tá? A tipicidade, conduta dolosa ou culposa, elementos do tipo, nexo causal e o iter criminis, tá bom? Bem rapidinho aqui, ó, vou mostrar para você, espero que você acompanhe, você revise esse conteúdo também, ele é bem legal, tá? Bem legalzinho, olha só. Então, o que a gente vê dentro da tipicidade? Gente, na tipicidade, você verifica se a conduta. Então, aqui é uma conduta. Conduta é um ato voluntário, gente. Uma conduta é um ato voluntário. Toda conduta tem um ato voluntário. Agora, o resultado que às vezes é involuntário. Então, você tem aqui a conduta dolosa ou culposa, as duas condutas são voluntárias, tá? O que diferencia o dolo da culpa é o resultado. A culpa, o resultado é involuntário. O dolo, o resultado é voluntário, certo? Isso aqui é muito importante. Então, toda conduta que nós temos, elas são voluntárias. Porque se a conduta não for voluntária, significa que você está coagido, né? Uma coação física irresistível, ou você teve um ato reflexo, você está dirigindo um carro, se assusta, vira o volante para o outro lado e bate em alguém, né? Ou você está numa convulsão, alguém enfia o dedo na tua língua para segurar, para você não morrer, você tora o dedo dela com os seus dentes, então você arrancou o dente da pessoa. Aí sim não é uma conduta voluntária. Aí não é uma conduta voluntária, tá? Porque você está um ato reflexo, uma convulsão, um sonambulismo, tudo bem? Essas expressões, uma coação física irresistível. Coação é quando você está sendo obrigado a fazer algo, né? E se for fisicamente irresistível, você não tem conduta, porque ela não foi voluntária. Porque a conduta, como eu disse, ela tem que ser voluntária. Ela tem que ser voluntária. Rafael, você está falando muito rápido. Olha, eu estou falando muito rápido, mas eu quero que você se atente que está sendo explicado. Então, qualquer coisinha, você volta e ouve de novo eu falar esse pedacinho, tá? Porque não é difícil, é rápido isso aqui, é bem tranquilo, né? Uma conduta voluntária é simplesmente o dolo ou a culpa, né? Mas o resultado que define a diferença entre os dois. O resultado na culpa é involuntário, no dolo, o resultado é voluntário. Lembrando, pessoal, que dolo é conhecido também como consciência e vontade, tá? O dolo é conhecido como consciência e vontade. Bom, isso aqui é a respeito da conduta, tá? Não vou me estender muito mais sobre isso, mas nós temos os elementos do tipo também. Os elementos do tipo são as palavras que descrevem um crime, tá? São as palavras que descrevem um crime. Se eventualmente estiver faltando uma palavra em um dos crimes, você, né, não tem aquele elemento essencial, e aí você acaba tendo ali, obviamente, né, um erro do tipo, você acaba tendo uma conduta atípica, né? Por exemplo, se eu vier, né, olha aí, depois você lê o artigo 138 do Código Penal, calúnia, né? Calúnia é você imputar falsamente um fato definido como crime a alguém. Imputar é atribuir responsabilidade. Então, se você atribuir responsabilidade, se você disser que fulano de tal praticou um crime, você comete um crime, né, de calúnia, se for mentira o que você disse. Agora, se você disser que fulano de tal cometeu uma contravenção penal, aí você verifica que a palavra foi alterada. Eu vou mostrar para você aqui, ó, só para você verificar os elementos do tipo, as palavras descritas no tipo penal, né? Vamos ver aqui rapidinho, né? Não vai arrancar um pedaço, não. A gente vai investir um pouquinho mais de tempo aqui, ó. Ó, artigo 138. Artigo 138, você tem aqui as expressões do tipo, né? Olha só. 138, ó. Caluniar alguém imputando-lhe a esse alguém, no caso você imputa a esse alguém, falsamente um fato definido como crime. O que é um fato? O fato é realmente você disse que fulano de tal está entregando o cheque sem fundo. Então você disse que ele praticou um crime, certo? Isso é caluniar alguém, se eventualmente for falsa a tua informação, porque se for verdadeira, né, você simplesmente está dando uma notícia da existência de um crime, que pode embasar um inquérito policial. Então, olha só, caluniar alguém, esse é um crime, né, do artigo 138. Tudo bem? Aí, se você vier a fazer isso, é crime. Agora, se estiver faltando essa expressão aqui, ó, ao invés de crime for uma contravenção penal, você não praticou o que está escrito aqui. Você praticou outra coisa, mas não foi isso daqui. E essa é a importância de você verificar os elementos do tipo. Assim como também o crime de um artigo 155, né? O crime de furto, ó. O crime do artigo 155, o furto é o quê? É subtração de coisa alheia móvel. Olha só, subtração de coisa alheia móvel. Então, se você subtrair coisa própria móvel, você não praticou os elementos do tipo. Você não praticou exatamente o que está escrito aqui.
Tá bom? Bom, gente, eu fiz só um comentário breve a respeito desse assunto, tá? Dos elementos do tipo, das expressões específicas ali, mas só para concluir, geralmente as provas cobram mais sobre o erro do tipo, que você entende um pouquinho sobre os elementos do tipo, para você saber se a conduta é típica ou atípica. Você percebeu que eu mexo no meu cabelo, né? É porque eu tenho cabelo e eu quero ficar mexendo nele, não sei, é um hábito que eu tenho. Eu peguei esse hábito, não consigo perder esse hábito mais. Mas olha só, os elementos do tipo, dentro da logística dos elementos do tipo, o que eu tenho ali? Eu tenho o erro do tipo. O erro do tipo. E aí, veja bem, o que é o erro do tipo? O erro do tipo é a falsa percepção da realidade. Às vezes, você até fez o que está escrito. Eu disse até o presente momento, né, que você tem que fazer aquilo que está escrito para que você responda por aquilo. Só que às vezes você faz o que está escrito, mas você não tinha o quê? O dolo, que é a consciência e a vontade. Olha só, aqui dentro do direito penal nós temos os 3 pedaços do crime, né? Os 3 pedaços do crime. Eu falei, tipicidade, licitude e culpabilidade. Nós estamos vendo o primeiro pedaço, que é a tipicidade. Aqui nós temos a conduta, certo? A conduta ela é sempre dolosa ou culposa. E aí, os elementos do tipo devem ser praticados de acordo com dolo e culpa, senão você não tem responsabilização criminal. Então, às vezes, eu subtraio coisa alheia-móvel, eu faço uma conduta que está prevista no Código Penal, mas não foi com consciência e vontade. Então, eu estou com a falsa percepção da realidade. Eu não respondo por furto, tudo bem? Então, isso é uma coisa muito importante a gente ter que levar em consideração. Então, olha só, os elementos do tipo. Os elementos do tipo são as palavras descritas no artigo em si. Se eu fizer o que está escrito, eu respondo por aquilo que está escrito. Certo? Se eu não fizer o que está escrito, eu não respondo por aquilo que não está escrito. Só que, às vezes, eu até posso fazer o que está escrito, mas ainda assim não responder. Quando acontece isso? Quando eu tenho o erro do tipo, que é a falsa percepção da realidade. É transportar droga pensando que fosse farinha, é você subtrair coisa alheia móvel pensando que fosse seu. Né? Imagina você pega um celular igual o seu e leva para sua casa. Isso é o quê? Erro do tipo. Tudo bem? Então, eu falei sobre a conduta, falei sobre os elementos do tipo, sobre nexo causal, pessoal, é muita coisa para tratar do nexo de causalidade, tem que ser uma aula mais específica sobre o nexo causal, mas basicamente o nexo de causalidade é você verificar se uma causa, ela realmente foi, se ela fez parte de todo um resultado. Às vezes você quer atirar em alguém para matar, você atira para matar e você atira e a pessoa morre. Só que ela não morre por causa do seu disparo, ela morre por conta do veneno que ela havia ingerido. Então, o nome disso é concausa, porque você concorreu para a morte dela, mas é uma concausa absolutamente independente. Por quê? Porque o disparo não tem nada a ver com o veneno que ela ingeriu. Então, aí você só responde por tentativa se ela estiver viva. Essas são as concausas absolutamente independentes. Concausas absolutamente independentes. Por quê? Porque você deu causa à morte da pessoa, você se envolveu com a morte, mas você não foi essencial para ela, porque o que veio a matá-la foi o veneno. É uma concausa absolutamente independente. Às vezes tem as concausas que têm uma relação de dependência. E aí você atirou na pessoa e ela morreu o quê? Dentro da ambulância, né? Porque ela estava indo para o hospital e aí trombou com uma carreta. E você responde, mas depende da situação. Né? Você pode responder por consumado ou por tentado. Então, esse assunto de nexo causal, eu posso fazer um outro vídeo depois. Né? E aqui vocês que estão no nosso grupo privado, vocês podem pedir, Rafael, faz um videozinho sobre o nexo causalidade, nós achamos muito legal. Na verdade, eu gostaria que você escrevesse no comentário aqui embaixo, né? Rafael, faz um vídeo sobre nexo causal, manda aqui embaixo para a gente, escreve aí para ajudar na interação do nosso Instagram, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, né, que estão aqui no nosso grupo, tá bom? E, pessoal, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Eu sempre tive vergonha de pedir isso, mas agora eu estou sempre lembrando de pedir. Gente, sobre o iter criminis, né, cogitar, preparar, executar e consumar, também é algo que demanda um pouquinho mais de tempo, mas, basicamente, ninguém responde por cogitação. Os atos preparatórios, em regra, não são puníveis, a não ser que, eventualmente, né, você compre ali uma arma que é proibida ou de uso restrito, né, das Forças Armadas, e aí você pratica um crime em si. É um ato preparatório do crime de homicídio, mas você já responde por um, de certa forma. Tem o crime também de petrechos de falsificação, que é você ter um maquinário para produzir uma moeda falsa, ou até petrechos ali para poder produzir drogas, tá bom? E você tem a execução. Execução, existe uma diferença entre crime material e crime formal. Tá? O crime material é aquele que precisa de um resultado naturalístico, o crime formal não. Basta que você haja para que já se consuma o crime. Por exemplo, quando você é um servidor público, você solicita algo de um particular, você já pratica o crime de corrupção passiva. E a execução, né? A execução é essa, e depois você tem o resultado, que pode agravar a pena ou não. Beleza, gente? Bom, este foi um vídeo sobre tipicidade, foi muito rápido o conteúdo que eu passei para você. Eu espero que você revise esse conteúdo, porque você vai verificar que talvez foi rápido o conteúdo que eu passei. Mas se você ver esse vídeo aqui mais de uma vez, você verifica que eu expliquei cada um dos pontos dele. É isso que a gente faz também no nosso curso extensivo. A gente realmente fala muita coisa rápido, a gente fala várias vezes a mesma coisa. E você vai verificar que você aprende. Com alguns dias você aprende. Você pode ver nesse próprio curso aqui, nesse nosso próprio curso de 30 dias aqui, que é o curso gratuito, né, para quem está nesse grupo nosso privado aqui, ele vai realmente trazer conhecimento para você, e você vai ver o tanto que isso vai te ajudar. Beleza? Gente, foco, força e fé, fala depois de muito tudo, parabéns pela busca do conhecimento, e eu espero que você continue acreditando no seu potencial, porque só você pode fazer isso. Não espere nada de fora, não espere que alguém te motive. Espere que você mesmo se motive para que você alcance aquilo que você quer, porque você merece. Nós todos merecemos, mas você tem que acreditar em você, porque se você crescer,
você consegue ajudar mais pessoas. E é assim que a gente tem que mudar esse mundo. A gente não pode esperar que os políticos alterem alguma coisa na nossa realidade. Nós que temos que fazer por onde. Beleza, gente? Um beijo do Magro. Tamo junto. E é isso aí. Lembra de convidar alguém para fazer parte do nosso grupo privado. Tô colocando no story lá. Acompanha. Foco, força e fé. Fala depois de muito estudo. Tchau.